referência do MUB3, Museu da Bolsa do Brasil. Entrevista de Valéria Beltrão, realizada em 30 de novembro de 2023. Valéria, você pode fazer sua autodescrição, por favor? Bem, eu sou uma mulher de pele morena, olhos negros, meu cabelo é curto e negro, estou usando uma blusa azul e um blazer azul e branco. Ótimo, obrigada. Então, Valéria, a gente vai começar a nossa entrevista. Eu me chamo Poliana, sou pesquisadora aqui do Centro de Referência do MUB3. A gente dividiu essa entrevista em 2 blocos. O primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre as suas experiências pessoais e depois sobre a sua vida profissional, tá bem? Então, para começar, onde você nasceu? Bem, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. E qual a sua data de nascimento? 17/4/1975. Como foi a sua formação escolar? Bem, eu sempre estudei em escola pública, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma faculdade particular. Eu tinha necessidade de ingressar logo no mercado de trabalho, fazer uma faculdade. Então, eu ingressei logo, né, numa particular mesmo. E sou graduada em economia na Escola Metodista Bennett do Rio de Janeiro, lá no Flamengo. E quando você se formou? Boa pergunta. Deixa eu fazer as contas. Eu me formei em 2003. E como era composta a sua família? Bem, minha família, minha mãe era nordestina, meu pai era carioca, né? Minha mãe veio lá da Paraíba, né? Uma família típica nordestina, então ela, a mãe e mais 11 irmãos vieram para o Rio de Janeiro para uma vida melhor, né? Então minha mãe casou no Rio de Janeiro e em 1975 eu nasci e 4 anos depois nasceu o meu irmão. Então, alguém atuava no mercado financeiro ou você foi a primeira? Não, minha mãe era costureira, né? E meu pai era metalúrgico. Ninguém nem sonhava que teria uma filha economista. E como você entrou no mundo do mercado de capitais? Bem, antes de entrar no mundo de mercado de capitais, eu entrei no mundo da área da saúde, né? Eu fiz algumas tentativas, né? Na minha, digamos assim, adolescência não, né? Eu, como adolescente, já comecei ali a trabalhar, né? Ajudando minha mãe em costuras, né? Para ganhar ali um dinheirinho para começar a pagar meus estudos. Então, acabei que eu entrei na tecnologia, fazendo o 2º grau em processamento de dados, na Escola Técnica Virginia Patrick. E ali eu ingressei de uma forma melhor, né? No mercado de trabalho. A partir daí, né, eu acabei que eu tive um desvio ali para a área da saúde, mas não me adaptei, né, e voltei ali para a área mais administrativa. E aí eu decidi fazer 5 anos de economia. Mas na área da saúde era fazendo o quê? Bem, o desafio era ser instrumentadora cirúrgica no hospital público no centro do Rio de Janeiro. Eu fazia um estágio numa sexta-feira à noite. Então, era praticamente um filme de terror, né? Não me adaptei à área e vi que, infelizmente, não tinha um dom para a área de saúde. Então, eu tinha que me enveredar para outro ramo. Aí, acabei que eu voltei, né, fazendo ali a faculdade de economia para, enfim, trabalhar mais na área administrativa mesmo. Sair da área da saúde e enveredar ali para mercado financeiro. E como foi essa escolha de sair da saúde para a economia, uma área completamente diferente? Então, foi algumas tentativas e erros, né? Que a gente vai tentando, entra numa empresa, entra em outra. E eu entrei numa empresa chamada Programa Nacional de Controle de Laboratório. Também não tinha nada a ver com economia, mas eu queria... o mercado financeiro, apesar de não ser o meu conhecimento, né, de família, eu comecei a me interessar estudando mesmo, vendo algumas notícias, né? E aí eu decidi fazer a faculdade de economia e me inscrevi e comecei a trabalhar.
E aí, como estudante de economia, né, a gente tem algumas realizações, né, de futuro, de conquista. E como estudante, eu tinha ali um sonho, né, de trabalhar num grande banco, numa corretora, de repente em algum regulador, né, CVM, Banco Central. Então, tinha essas empresas em mente. E, é claro, a CETIP também estava na lista, né? Era uma empresa ali importante do segmento do balcão. E, é claro, a Bolsa, né? Só que a Bolsa era distante geograficamente, né? Digamos assim, do meu sonho, porque era carioca. A CETIP era uma empresa carioca, a sede era no Rio de Janeiro, então estava mais próximo geograficamente, e a Bolsa mais distante, né? Mas aí o tempo passa, né? O tempo voa, o mundo dá volta, e onde eu estou trabalhando agora? Na Bolsa. Que alguns bons anos atrás eu achava que tinha uma dificuldade, né? Era um sonho distante por conta da geografia. Mas, enfim, veio aí a tecnologia, home office, trabalho híbrido e me ajudou aí a continuar trabalhando aqui na empresa e tendo esse tempo aí de casa. Então, a primeira empresa relacionada ao mercado de capitais foi a CETIP. Exatamente, foi a CETIP, que eu entrei, né, em 2001, entrei como estagiária. Eu comecei estagiando na área de digitalização e biblioteca. Aí você vai me perguntar, Valéria, não tem muito a ver com economia, não. Mas realmente eu concordo com você, não tinha. Mas eu aprendi muito nessa área, né? Porque eu tinha ali uma responsabilidade de digitalizar os documentos, né, da CETIP e catalogar, né? Fazer ali a descrição, né, do documento no sistema. Então, ali eu entendi muito da burocracia do mercado do balcão, da burocracia da CETIP, né? O que era o sistema SNA, que é o Sistema Nacional de Ativos, o SND, que é o Sistema Nacional de Debêntures. Tinha muito comunicado, muita ata, muito boletim informativo do mercado do balcão. Então, eu tinha que ler aqueles documentos para catalogar e fazer a descrição correta no sistema. Que se eu errasse ali, né, ninguém mais achava, né, o documento, né? Sinto muito. Então, ali foi minha porta de entrada. Eu sou grata por ter entrado, né, por essa área. E logo depois, né, eu entrei numa outra área da própria CETIP, né, que foi a assessoria técnica. A área de assessoria técnica, a gente usava muita sigla, né? Na época era ASTEC, é mais fácil, né? Em vez de falar assessoria técnica, a gente falava ASTEC. Era mais simples. Então, a área da ASTEC, né, que foi logo depois que eu saí da área de digitalização, eu fui atuar ali na área. O time era responsável praticamente por todos os cálculos, né, metodologia de cálculo, fórmulas de todos os ativos de renda fixa do segmento do balcão. Então, ali eu coloquei em prática, né, comecei a colocar realmente em prática o que eu tinha estudado, né, o que eu estava atuando ali na faculdade. Então, eu tinha essa vertente, que era da metodologia de cálculo, né, apoiar ali nos testes, se o sistema estava calculando corretamente, né, as amortizações, taxas de juros, correções. E tinha também uma atuação que era de banco de dados, né, levantamento de informações, estatísticas, atualização do site, né. E nosso time também, na época, apoiou muito a criação, né, do primeiro banco de dados históricos do balcão, que é o BDH, né? É o banco de dados histórico, que hoje continua em produção, que faz parte ali da plataforma de dados, da área que eu atuo, né? Que eu trabalho atualmente. O interessante da ASTEC foi que, a curiosidade, né? Não tem aquela propaganda da minha primeira Caloi? Uhum. Logo que eu entrei, eu recebi uma HP12C. Gente, parecia que eu estava recebendo a minha primeira Caloi. É uma calculadora financeira que era assim, eu andava com ela tinha até o código, né, uma plaquinha de patrimônio na época da CETIP. Eu andava com ela assim com orgulho, né, porque a gente entrava na assessoria técnica e tinha, não, olha, você vai ganhar a calculadora, né, para você trabalhar. E eu ficava com aquela calculadora, parecia assim um prêmio. E, Valéria, você ficou quanto tempo nessa assessoria técnica?
Na assessoria técnica, eu fiquei praticamente 2 anos de estágio, né? E fui efetivado nela, né? E por essa área eu fui efetivada e me tornei analista econômica. E quais as suas atribuições quando você se tornou analista econômica? Tá? Eu continuei, né, ajudando ali na metodologia de cálculo, nos testes de cálculo. Eu apoiei ali nas migrações, né, dos sistemas que era do antigo mainframe, que era o sistema do SNA, que eu, né, comentei antes, que era o Sistema Nacional de Ativos, SND, o SDT, que é o Sistema de Distribuição de Títulos. Essa migração para a plataforma Baixa, que é o atual nome, a gente apoiou, né, na migração, né, conduzindo ali a metodologia de cálculo. E você já começou, claro, mas podia falar para a gente quais cargos você ocupou e quais eram as suas atribuições ao longo desse período todo que você ficou na CETIP? Então, depois que eu fui efetivada, né, as minhas responsabilidades aumentaram, né? Comecei a trabalhar bastante ali no banco de dados histórico, né, na validação dos dados. Aí foi meu envolvimento maior, né, onde eu mergulhei mais ali no mundo de dados, no mundo de informações, que foi onde eu me identifiquei, né, e estou trabalhando até hoje, né. Hoje eu trabalho no time de engenharia de dados, tá? Nosso time é responsável pela plataforma de dados, ambiente onde centraliza as informações históricas de todo o segmento da B3. Tá? Somos responsáveis ali pela captura, carga, né, e a sustentação do ambiente, né, que é manter o ambiente ativo, disponível para o consumo de dados de todos os clientes da B3, né? E a partir ali desse consumo pelos clientes, eles têm, né, o comprometimento e responsabilidade de entregas, né? As entregas, enfim, são diversas, né? Desde a entrega para um órgão regulador, para uma publicação no site, um monitoramento, acompanhamento de mercado, produtos de dados e por aí vai. E qual a importância dos dados para o mercado financeiro? Quais são os impactos nas negociações, nas operações? Então, esse impacto no dados vem se tornando a importância, né, do consumo de dados, de você entender os dados, saber trabalhar com eles, cada vez aumenta, né? Então, é importante ali para o devido fim, né? Claro que cada área tem ali sua competência, né? Tem sua responsabilidade, e seria basicamente isso, né? Analisar, acompanhar o mercado, monitorar, avaliar os riscos, né? O comprometimento ali pela evolução do mercado financeiro está nesse acompanhamento de você entender os dados e como ele vai evoluir, né? E se comportar ao longo aí da história, né? Porque o histórico de um ativo, né, ele te ajuda a determinar ali um futuro, né, de um produto, de um segmento. Você pode contar para a gente um pouquinho o que é a Frente de Democratização de Dados e qual o propósito de disseminação da cultura de dados e do acesso à informação? Tá? O projeto, né, a Frente de Democratização de Dados, né, tem o objetivo de fomentar, né, o consumo de dados pela área de negócios, né? O time de negócios atualmente tem que mudar ali, precisa, né, mudar ali o perfil de atuação, né? A Frente de Democratização são treinamentos de uma linguagem de programação chamada SQL, que basicamente ela te ajuda, né, a consumir os dados em banco de dados, né, a consumir as informações dentro do ambiente de banco de dados, né. Isso agiliza o quê, né? O time de resposta, o time de acompanhamento ali, entrega para tomada de decisões. Então, a Frente de Democratização é isso, né, viabilizar, né, o consumo de dados, viabilizar um incentivo, né, dos clientes, dos consumidores de dados acessarem, né, as informações de produção. É claro, né, seguindo ali as regras de segurança de informação de acordo ali com o seu perfil de atuação. E são cursos que são dados para colaboradores, é isso? Sim, são cursos internos dados para os colaboradores.
Legal, então. Considerando a evolução da tecnologia, quais foram as principais transformações sentidas por você no desenvolvimento das suas atividades ao longo do tempo? Aí foi bastante, viu? Bem, como eu tinha dito, né, eu entrei na área de digitalização. Então, naquela época era muito documento, era muito papel. Hoje a facilidade digital, né, te ajudou muito nessa atividade manual, né? Então, acho que eu comecei ali, né, com muita papelada, né, aprendendo ali a burocracia com muito documento, e isso eu vi isso evoluindo, diminuindo, né? Aí acompanhei ali a época do sistema do mainframe, né? Evoluir para uma plataforma mais amigável, que é o atual nome, e estou vendo aí a evolução aí para a cloud, né? Estou vendo aí uma nova mudança, né? Porque é importante, né, o mercado financeiro, a B3, está sempre antenada com as ondas de evolução tecnológica do mercado. Isso é natural, né? E a gente vê isso aí ao longo do tempo. E agora aí o direcionamento, né, é a cloud. E como você passou a trabalhar com tecnologia da informação? Você fez cursos ao longo do tempo para se especializar no assunto? Não, eu fiz curso porque eu fui me envolvendo de forma natural com esse segmento, né? Algumas coisas estão no seu controle, né? A gente decide, a gente busca. Outras vêm de forma mais natural. E a gente, se vê propósito, se vê aderência ao seu perfil, você vai seguindo com aquele direcionamento. Então, quando eu me vi ali no ambiente de envolvimento de dados, entender da informação, ajudar a viabilizar, né, as pessoas a consumirem de forma mais prática, rápida a informação, eu me identifiquei com essa atividade, entendeu? Agora, voltando um pouquinho, eu queria que você contasse para a gente o que foi a CETIP e quais eram as principais atribuições dela. A CETIP, na época que eu entrei, era exclusivamente do mercado do segmento balcão, né? Eram os ativos de renda fixa. Depois de um tempo, né, ela adquiriu a GRV, que foi o segmento de financiamento. Como foi o processo de incorporação da CETIP com a BMF Bovespa, que deu origem assim, à B3, dentro da sua área? Bem, tivemos mudanças, né, naturais, né, de estrutura. Isso foi em 2017, foi um momento bem marcante, né, da empresa, né, dos funcionários que presenciaram e acompanharam o movimento. Tivemos mudanças e identificamos, sim, que foram mudanças para melhor. E você ficou no Rio de Janeiro o tempo inteiro ou você chegou a vir para São Paulo? A CETIP já era sede no Rio, então ela migrou para São Paulo. Então teve uma época então que a CETIP já veio para São Paulo, então, foi antes da fusão. Então antes da fusão já teve essa migração da empresa e eu acompanhei, continuei com a minha família no Rio de Janeiro e vinha para São Paulo para trabalhar. Aluguei um apartamento com 2 amigas. E a gente trabalhava em Alphaville porque era a sede, né, era uma filial da CETIP, ali em Alphaville. Então, fiquei uns 2 anos morando, né, temporariamente em Alphaville e trabalhando na CETIP, aqui em São Paulo. É isso mais ou menos quando? Olha, deixa eu ver aqui, fazer as contas de trás para frente. 2017 foi a fusão, deve ter sido uns 3 anos antes, então em 2014 para 2015. Mas não, depois desses 2 anos aqui, você voltou para o Rio. Eu continuei nos 2 lugares. Minha casa, minhas filhas, minha família continuou morando no Rio e eu vinha toda semana para São Paulo para trabalhar. Então, toda segunda eu vinha para São Paulo e voltava na quinta ou sexta-feira para o Rio. Então, quando teve a fusão, você ainda estava nesse esquema. E nesse esquema aí de bate e volta toda semana. E como é agora? Bem, logo depois disso veio a pandemia, né? Aí ficamos 100% em trabalho remoto. Aí depois da retomada veio o trabalho híbrido, né? E eu continuo vindo para São Paulo, né? Ali não na frequência que eu vinha antes, mas eu continuo vindo presencial. Valéria, e quais mudanças culturais você sente em relação à CETIP e agora com a B3?
Bem, a antiga CETIP era uma empresa mais exclusivamente carioca, né? Tinha uma cultura diferente. Com a fusão, né, identificamos melhoria. Tudo bem que a gente tem medo, né? A gente tem uma certa insegurança em função de mudanças. Mas eu vejo, né, eu vi agora que a mudança foi para melhor. Foi para uma empresa que evoluiu bastante, cresceu bastante e se tornou mais moderna. E como era a participação feminina no seu ambiente de trabalho assim que você começou? Era pouca, viu? Até na faculdade identificava poucas mulheres, principalmente em economia, né? Poucas mulheres, principalmente poucas mulheres negras, né? Hoje eu vejo isso mudar bastante, né? Com essas iniciativas, com esses projetos de fomentar a diversidade. Eu vejo bastante essa mudança para melhor, né? Hoje eu continuo, né, trabalhando ali em tecnologia, eu vejo quantas mulheres trabalham comigo, que é muito superior a alguns bons anos atrás, né? E eu acho que o sucesso, né, desse projeto, dessa iniciativa, né, são em função de dois agentes muito importantes, né, que é primeiro o empregador, né, que é a empresa, fomentar, incentivar, né, a abertura de cargos, né, para esse perfil. E, por outro lado, né, as pessoas, né, os empregados, né, perceberem, né, dessa abertura, dessa oportunidade do mercado e se ajustarem, né, se prepararem para essa vaga, né, porque não adianta ter a vaga e não ter as pessoas preparadas para se candidatar à vaga. Então, eu acho que a combinação desses dois agentes aí é o sucesso aí que a gente tem visto na evolução dessa iniciativa. Então você sente que teve mudanças em relação à representatividade? Ai, muita, muita. E eu vejo melhorar cada vez mais. E em relação à pandemia, como a B3 se adaptou a esse momento e quais foram as principais mudanças no seu ambiente de trabalho? Bem, a pandemia acho que com certeza foi um baque para todo mundo, né? Para o mundo, né? Foi uma adaptação profissional, pessoal, foi muita coisa ali em conjunto, né? Muita mudança, né? E a B3 se adaptou bem, né? A gente trabalhou ali em home office 100%, atuando com responsabilidade, comprometimento, e a empresa já estava ajustada, né, ao home office. Valéria, agora eu queria que você compartilhasse com a gente, por favor, algumas histórias marcantes ou momentos que tiveram impacto na sua vida ou carreira durante esses 20 anos. Impacto. Eu vou falar de um impacto que eu tive pessoal, né, na minha vida pessoal, que eu levo para minha vida profissional, né? Bem, quando eu era bem novinha, meu avô, quando me via, quando ele pedia alguma coisa para mim e eu tinha preguiça, não queria fazer, ele virava para mim e dizia: a preguiça é a chave da pobreza. Gente, uma frase muito simplória, simples, mas que eu carreguei para minha vida, sabe? Como criança eu entendia que, bem, a preguiça é a chave da pobreza. A preguiça, a inércia, o comodismo é a pobreza, né? Eu achava que era só a pobreza financeira e monetária no começo. Depois, né, eu comecei a entender que a preguiça é a chave da pobreza não só material, é imaterial também, né? É a preguiça ali intelectual, social, espiritual, vital, né, que é a sua saúde. Então, eu levo isso para minha vida, pessoal e profissional, sabe? Uma frase muito simples, curta, né? Que se a gente evoluir, parar para refletir, vira até um livro, né? E você tem mais alguma história ou alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Eu sim, acho que o segredo do sucesso, né, tanto profissional como pessoal, você entender o propósito da sua vida, né? A essência do seu trabalho, né? Uma vez eu escutei uma história chamada Carregador de Pedras, né? Vou contar rapidamente, né, para embasar aqui o meu objetivo. Um sociólogo foi para o interior, né,
e fui acompanhar, né, a construção de uma igreja no alto de uma montanha. Ali eu acompanho ali os operários, né, todo dia ali carregando pedras, subindo ali na montanha. E aí ele classificou assim 3 categorias, né, de funcionários. Aí o primeiro ele classificou como mal-humorado. Ele fez a seguinte pergunta: o que você está fazendo? Por mais que ele sabia, ele queria saber da resposta do funcionário, do operário. E aí o mal-humorado respondeu: você não está vendo? Eu só estou carregando pedras. Passou. Foi acompanhando. E o segundo ele identificou como triste, pessimista. Perguntou: o que você está fazendo? Ele tristou e respondeu: eu estou apenas carregando pedras. O terceiro, ele classificou como bem-humorado, otimista, o contrário dos outros 2, né? E fez a mesma pergunta: o que você está fazendo? Eu estou carregando pedras para o alto daquela montanha, onde vamos construir uma igreja e as pessoas vão poder orar e admirar a bela paisagem do vale. Então, os 3 estavam fazendo a mesma coisa, só que um identificou o propósito. E é esse propósito que a gente tem que identificar na vida pessoal e profissional. Legal. Então, você considera que você encontrou o seu propósito? Isso. Profissionalmente. Eu entendo que sim. Eu acredito que sim. O propósito pessoal, a minha família, as minhas filhas, né? Meu marido e a empresa. E para você, qual a importância da preservação e divulgação das memórias do mercado de capitais? Eu entro no Museu da B3, né? Acho importante, né, a gente ter essa retrospectiva, né, entender da história, de como tudo começou, né? Até porque essa entrevista, né, me fez parar e refletir sobre isso, né? Como é que foi ali, né, a história, né? O que eu passei, né? O que eu vi, o que eu presenciei, né? O que mudou, o que evoluiu, né? E acho isso muito importante, a gente ter essa reflexão e mostrar para as outras pessoas como tudo começou. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço muito a sua participação e suas contribuições ao programa de História Oral. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada.